De volta com o seu Minas Esporte, então vamos lá conferir os principais lances do empate entre América e Palmeiras na Arena do Jacaré. A narração é de Fábio Pinel. Dispara o cronômetro Pablo dos Santos Alves, a bola rola aqui em Sete Lagoas, Campeonato Brasileiro. Pra direita, Chico arriscou o chute, a bola quicou antes da defesa do goleiro Flávio. Olhou pra dentro da área, vem o cruzamento muito forte, corta de cabeça Thiago Heleno, cortou mal, Marcos Rocha pro gol! Tem falta o América, Amaral na bola, bateu forte pro gol, Deola! Passou na velocidade o Cicinho e jogada perigosa do Cicinho. Olha só o Palmeiras atacando, bateu pro gol. Anderson fez o corte. Gabriel chega para completar o serviço. O Rocha reclamou de falta. Chegou forte e escapou da falta o Luan. E vem o Palmeiras, bateu pro gol. Olha o chute, Flávio! Jogada perigosa contra o América. Vem Marcos Assunção, bateu direto pro gol. Sobre o travessão, foi para fora. Olha o América chegando com perigo, Alessandro. Rolou para trás o chute. E os jogadores do Palmeiras batendo boca com o árbitro. Cartão amarelo pro Thiago Heleno. O jogo nem começou e o cartão amarelo. E aí vem Fábio Júnior, ficou com a bola. Alessandro dominou, driblou, Maurício Ramos bateu pro gol. Para Rodriguinho. Thiago Heleno se antecipou, mas a sobra é do Fabrício. Jogada perigosa. Recebeu o Alessandro na entrada da área, pode bater pro gol. Chutou em cima do Chico. Bola com o Palmeiras, Marcos Assunção. E apertou o Marcos Assunção por ali o Amaral. Passe pro meio. Olha o Alessandro, se confundiu com o Fábio Júnior. Lança Maicon Leite pela direita. Na marcação, Leandro Ferreira. Que é isso, Leandro Ferreira? Olha o Cicinho, mandou pro gol. Olha o Flávio! Marcos Assunção mandou pra dentro da área o desvio de cabeça. Olha a sobra, o chute pro gol! Fábio Júnior, 7. Entra Kempis, 18. Escanteio para o Palmeiras, bola para a área no primeiro pau, Chico desviou para trás, sobrou para Patrick e agora o Kempis roubou a bola, é contra-ataque do América, Marcos Rocha tocou de primeira, velocidade americana, Rodriguinho, passou Kempis, primeira participação dele no jogo, a bola sobrou para Alessandro, bateu pro gol, é gol, é gol, é gol, Coelho, gol do América, Alessandro, aos 20 minutos do segundo tempo. Vem Thiago Heleno cobrando falta. Olha a pancada. No meio do caminho, desvio. A bola vai saindo pela linha de fundo. E perdeu a bola, Leandro Ferreira para Maicon Leite. Caiu, pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. Olha a bola para dentro da área. O desvio. Olha a sobra pro gol. Gol do Palmeiras. Empata o jogo aqui em Sete Lagoas, o time palmeirense. Aos 29 minutos, Maurício Ramos, Gilson, cruzamento para dentro da área, Marcos Assunção, Luan apareceu, fez o corte, Marcos Rocha, olha o Luan batendo pro gol, ouviu o desvio. Olha a chegada do Palmeiras com o Maicon Leite, caiu na área. Olha o Palmeiras respondendo com o Maicon Leite no finalzinho do jogo. Bola no meio, Maicon Leite arriscou o chute para fora. O árbitro pediu a bola, vai terminar o jogo. É isso. Fim de papo em Sete Lagoas, fim de jogo. Empate em 1-1. América e Palmeiras. Tá, então, o empate do América e Palmeiras. Então a gente tem o clássico no domingo, Atlético e América. O jogo seria empate, acabou voltando para a Arena do Jacaré nessa confusão, nesse turbilhão aí que virou o Atlético. A gente reservou esse segundo bloco com os comentaristas hoje para que a gente pudesse falar um pouco mais da situação do Atlético. Em respeito à torcida do Atlético, em respeito ao futebol mineiro, em respeito ao comando do Dorival Júnior, em respeito a tudo que está acontecendo no Atlético nesse momento. O Fábio Pinel agora já está com a gente, ele vai entrar especificamente nessa participação especial nessa discussão sobre o Atlético. Eu começo exatamente com você, Pinel. Ontem você fez várias cobranças aqui em relação à diretoria, em relação ao que poderia ser feito e em relação também à própria, eu diria, estrutura do que a gente vive hoje em termos de futebol brasileiro e que o torcedor pode opinar muito pouco, né? Muito pouco, infelizmente, Dimara. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos, boa tarde para você que está acompanhando o Minas Esporte. É muita coisa que precisa mudar e eu acho que o momento é esse.
Anos e anos de administrações ruins deixaram o Atlético na situação que o clube se encontra hoje. E por que não mudar agora? E o torcedor tem esse poder. Para a gente analisar primeiro o episódio de ontem, os torcedores que foram ao aeroporto de Confins recepcionar a equipe. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Felipe. Eu acho que eu já vi isso tantas vezes e não resultou em absolutamente nada, que eu acho que pode até causar um efeito negativo. O jogador que está disposto a derrubar um técnico, chega em Belo Horizonte, recebe torcedores dessa forma, ele deve pensar assim, quer saber esse povo aí também? Daqui uns 2 anos eu não estou aqui mesmo, dane-se essa equipe que está aqui. Quase que ele falou, hein, gente? Quase que eu soltei, mas o pensamento do jogador é certamente esse. Mas todo mundo tem casa, entendeu? Eu acho que pode ter um efeito negativo. Uma recepção como essa para um time que está nessa situação, em que os jogadores não querem muito compromisso, estão tentando, quem sabe, aí derrubar o técnico. Eu acho que, nesse momento, a indiferença pode ser uma grande arma do torcedor atleticano. Começar a ignorar certos jogadores, parar de valorizar demais algumas situações, alguns atletas, e lutar pelos seus direitos. Ontem a gente discutia que no Atlético, o sócio, que aliás é uma questão muito mal trabalhada a cada diretoria do clube, o sócio ele só vota para o seu representante no conselho. E aí o conselho escolhe o seu presidente. Eu acho que não. O sócio tem que ter direito a votar no presidente de uma forma direta. Ele faz parte do clube. O sócio, aliás, é a alma do clube. Uhum. O clube vive para o sócio e não o contrário. Não é o sócio que tem que viver para o clube. Isso está errado. Isso tem que mudar no Atlético. E acho que o momento é esse. Eu acho que tem que mudar em tudo, né, Fred? Eu acho que no contexto do que a gente vive hoje de futebol, que além de ter essa condição financeira, né, que se transforma num dos principais negócios do país, ainda mais a gente está vendo esse movimento de Copa do Mundo, né, e tal, o esporte já deixou de ser efetivamente no futebol uma situação, né, de amadorismo, de não sei o quê, de paixão, e virou um profissionalismo. Só que o torcedor continuou apaixonado. E é ele que paga esse preço, né? A essência do futebol é o torcedor. Se não tivesse torcedor, claro, a gente não estava nem aqui conversando sobre isso. Investimento tem, né, Edmar? A estrutura que o Atlético tem, né? O Felipe está lá todo dia, ele sabe disso melhor do que ninguém. A estrutura de condições que o Atlético dá para os jogadores exercerem o seu trabalho é uma coisa impressionante. Acho que seria a hora de mudanças muito radicais, inclusive na forma como até a gente debate esse assunto. Porque se debate sempre que o técnico tem que sair, que o técnico não tem gente falando que o time não tem comprometimento? Claro. Tem hora que passa na minha cabeça... Comprometimento de quem? Né? Tem hora que me passa na minha cabeça o seguinte, não demite o técnico, não. Quem que não tem comprometimento? Né? O Atlético hoje até está adotando uma lei do silêncio, né? Que eu sou até contrário a isso. Eu acho que não é o momento de fazer isso. Eu acho que o torcedor merece explicações. É porque depois eles falam assim, vocês não sabem o que está acontecendo aqui, mas como é que a gente vai saber se ninguém fala? Né? Hoje o acesso é muito limitado, eu concordo com o Pinel. Né? Acho que deveria ter uma coisa muito mais aberta, muito mais direta, um contato mais direto. Agora, tem falta de comprometimento? A diretoria tem que chegar e falar. Né? Alguém tem que explicar, porque todo mundo que viu o jogo lá em Fortaleza ficou meio perdido. Como é que coloca alguns jogadores que não estavam sendo relacionados, eles entram no jogo, entram em posição diferente? Está uma confusão. Eu não consigo achar que é apenas a culpa do Dorival. Né? O torcedor quer saber, o torcedor pergunta pra gente, não é só pra mim não, pra você, pro Pinel, pro Felipe, pra todo mundo. Né? O que aconteceu? A gente não sabe, ninguém sabe. Né? Então acho que tem que começar a investigar a fundo o que está acontecendo. Acho que investimento tem estrutura, tem que mudar a forma como os jogadores tratam o Atlético. Né? Eu acho que chegou num limite de falta de respeito, de falta de amor à camisa, de falta de raça, de vontade. A gente vê os jogadores do Ceará, um time muito mais limitado tecnicamente, os caras dando carrinho até na sombra, e os jogadores atléticos muito tranquilos com essa situação. Eu não vi nem indignação. Falar depois que tem que ter vergonha na cara, etc., isso é lero-lero. É aquele discurso simplista, né? Só para me colocar o Romero na conversa, porque daí vocês podem debater mais, o Felipe já falou especificamente sobre esse assunto e entra no debate também. Eu e o Romero, semana passada, na sexta-feira, a gente estava aqui, vamos repetir o discurso da sexta-feira passada, porque não mudou nada. Não mudou nada. Semana passada a gente defendeu que não era só o caso de cair o Dorival. Afinal, muitos jogadores que estão aí derrubaram já o Celso Rotti, o Leão, o Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, isso está se repetindo demais no Atlético. O Atlético voltou da Série B em 2006, em 2007 já disputou a Série A. De todos os grandes clubes do Brasil que voltaram de uma segunda divisão, parece que o que menos aprendeu com a experiência foi o Atlético.
Porque de todas essas temporadas ele fez apenas uma boa temporada, que foi 2009, e mesmo assim com um desastre no final, que ficou 5 partidas seguidas perdendo. Ou seja, mesmo com o Celso Roth, aquele trabalho, no final também teve esse desgaste. Então acho que é alguma coisa muito séria que acontece dentro do Atlético, alguma coisa que vem de cima, porque o comandado geralmente é também um espelho do comandante. Então acho que a diretoria vai ter que rever muito dos seus conceitos, ver muito de como ela trata com esses jogadores, porque não é possível o Atlético, com a estrutura que tem, com a torcida que tem, com a força que tem, ficar 2 anos disputando para não cair, com comissões técnicas caras, que trabalham. A gente pode até questionar bastante o trabalho do Vanderlei Luxemburgo e dizer que no momento o Dorival Júnior me parece também muito perdido. Como o Fred disse, composição de banco, jogadores que às vezes não vinham nem sequer figurando no banco e entram nas partidas como soluções, como foi o caso do Endel, outros que ficavam ali sempre entrando, quase, e outros até titulares, como o Giovanni Augusto, depois também não tem mais sequer uma oportunidade de entrar na segunda etapa. Tem isso também da comissão técnica, porém é o caso agora de dar um pouco de força para a comissão técnica e mudar o que de fato está sendo um problema, que é esse comprometimento dos jogadores com o clube, que ano após ano o Atlético tem sofrido com isso. Aí de repente surge um novo treinador e aquele cara que olhou o outro passar o meia, de repente corre, dá o carrinho e dá o combate. O Atlético há um mês atrás era totalmente diferente. Ou o Atlético do final do ano passado com o Dorival Júnior era outro Atlético, só queria lembrar, os mesmos jogadores.